Não pense assim, Ludwig. Isso apenas prova que ela era uma oportunista, e que estava atrás da fortuna de Hendrik. Mas Ludwig era um homem bom, colocava sempre o coração antes da razão, e isso não o convenceu. Ele tinha dúvidas, e achava que deveria procurar a verdade, mas não queria magoar a esposa, que não havia se refeito da trágica morte do filho. Como Beatriz mostrou-se zangada, e achava que isso mudaria a imagem de Hendrik, o Sr. Wilkins resolveu encerrar o assunto, falando da saudade que sentia de Carla, que estava em Paris, completando seus estudos. No mesmo instante, Beatriz abriu uma carta que recebera da filha e relatou ao marido os últimos acontecimentos. Já se passara um mês desde a conversa com Albert sobre a necessidade dos Dort, mas ele não tocara mais no assunto, demonstrando que isso não o preocupava. Sempre alheio e distante, era como se estivesse com a cabeça cheia de problemas. De repente, Dirk chamou a atenção da mãe. O pequeno olhava insistentemente para o lado e sorria, como se estivesse vendo algo. Ela pensou na possibilidade de também o bebê já ter o dom de ver os espíritos, e, quem sabe, não seria Hendrik que teria ido visitá-lo. Mas, logo, ela foi desviada de seus pensamentos pelo marido que chegava para o almoço. Ela serviu a mesa com uma comida apetitosa, e pensou que as atribuições do trabalho e a falta de capital do marido impediam-no de realizar maiores empreitadas. Ela aproveitou a presença dele e comentou novamente a necessidade da família para comprar os grãos, mas, com desculpas, ele afirmou estar sem condições de ajudá-los. Ela sentiu um nó na garganta. A comida descia devagar, os olhos marejaram de lágrimas, mas precisava disfarçar, não queria criar aborrecimentos. Sentia que se ele se esforçasse, resolveria o problema dos Dort, pois para ele a quantia não era tão significante, uma vez que seus negócios estavam cada vez melhores, e a clientela aumentava a cada dia. Após o almoço, sua mãe a visitou e, ao tomar um chá, Mirka participou da decisão de Albert a Erika. Esta, por sua vez, pediu à filha que não se preocupasse, alguma outra medida seria tomada e tudo se resolveria. Mirka abasteceu uma cesta com guloseimas, que ofereceu à mãe para levar aos irmãos, e a acompanhou até a charrete, que partiu rumo à estrada. Mirka chorou muito. Não estava fácil levar o casamento, porque não amava Albert o suficiente para suportar suas esquisitices, bem como o silêncio e a distância que, às vezes, os separavam. Sentia uma dor enorme ao ver os pais sem recursos e sem os grãos para o plantio. A dificuldade aumentaria, e ela temia que esse fato prejudicasse ainda mais sua família. Aquela noite não conseguiu dormir, a preocupação atormentou seus pensamentos. Enquanto o marido dormia, ela sofria e pensava numa maneira de ajudar a família. Pedia a Deus que a amparasse e lhe mostrasse um caminho. No dia seguinte, levantou-se cedo e preparou o de jejum. Dirk chorou e ela o acudiu, enquanto o marido reclamou. Esse menino chora muito, e não permite que você me dê a atenção devida. Está com ciúmes, Albert? Ele disfarçou, tentando explicar que o motivo de sua reclamação era o esgotamento do trabalho. Ela insistiu para que ele pegasse o bebê, colocando-o em seu colo. Ele sentiu que não iria conseguir amar a criança e a devolveu em seguida, desculpando-se pelo horário. Mirka estava atarefada com os fazeres da casa quando alguém bateu à porta. Ao abrir, certificou-se que, ali, prostrada em sua frente, estava a Sra. Wilkins. Entre, Beatriz, não repare na simplicidade da minha morada. Entrando, a Sra. Wilkins sentou-se em uma poltrona. Vou ser bastante objetiva. Quero saber se está com a caixinha de música que era peça rara de nossa família. A caixinha? Sim, está comigo. Ganhei de Hendrik no último Natal. Beatriz afirmou não acreditar em nada que ocorrera entre elas e deixou claro que fora lhe fazer uma proposta.
quanto quer pela caixa de música. Ela não tem preço, é a única recordação que tenho de Hendrik. Fiquei sabendo que sua família precisa de grãos para o plantio, ofereço a quantia necessária para que os ajude. Sr. Wilkins, é com muita dor que aceitarei sua oferta. Beatriz prometeu voltar no dia seguinte com o montante do dinheiro e saiu pela porta satisfeita. Não queria que Mirka tivesse algo que pertencer a seu filho. Aquela noite foi terrível para ela. Ia se desfazer do único objeto que tinha recebido de Hendrik, mas sua família necessitava muito. E, por isso, deixara que Beatriz levasse a melhor, e ainda ouvira dela os seus desaforos sobre a desconfiança que tinha em relação ao romance com o jovem Wilkins. No dia seguinte, conforme o combinado, Beatriz levou a quantia e Mirka devolveu-lhe a caixinha de música com lágrimas nos olhos. Mas ela não se comoveu, dando-lhe as costas e retirando-se imediatamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Foi um difícil preço a pagar, mas o dinheiro iria salvar a família da ruína. Quando Albert chegou para o almoço, ela pediu a ele que a levasse para ver sua mãe, pois tinha sonhando com a família e tinha receio de que alguém estivesse doente. Após degustar a comida saborosa que Mirka lhe ofereceu, Albert a levou para a fazenda dos Dort. Ao chegar, foram recebidos por Erika, que os convidou a entrar. Contudo ele, desculpando-se pelo trabalho, foi embora e prometeu buscá-la após o expediente. A mãe recepcionou a filha e o neto com carinho, seus irmãos apressaram-se em abraçá-la. Ela sentia falta da casa e da família. Embora humildes, haviam-lhe proporcionado dias felizes. Retirando o dinheiro de sua bolsa, entregou à mãe, que, grata, disse: Albert é tão generoso. Mamãe, não foi o Albert que me deu. Essa quantia me foi dada pela Sra. Wilkins. Ela relatou a visita de Beatriz e contou sobre o dinheiro que ela pagara pela caixinha. Erika percebeu que ela queria a caixinha a qualquer custo, esse era o seu objetivo. Mas sentia pela filha, que fez aquele sacrifício pela família. Nesse momento, Erika fez uma pergunta sugestiva. O que diremos a seu pai? Diga-lhe que foi Albert quem proporcionou essa alegria, e que ele não deve agradecer, pois Albert poderia sentir-se ofendido. Essa era a única maneira que faria Hugo aceitar o dinheiro. Sua mãe a abençoou e, mais à tarde, o marido foi buscá-la para retornarem à cabana. No percurso, Mirka comentou a felicidade de estar com a família e a tarde agradável que passaram juntos. Ao chegar, colocou o filho para dormir e, logo após, foi se deitar, mas não conseguia parar de pensar em Beatriz. Naquele exato momento, a mãe de Hendrik estava comentando sobre Mirka, dizendo que não se conformava com a atitude dela de ceder a caixinha por dinheiro. Ela relatou ao marido toda a cena, e ele disse: talvez tenha sido por necessidade. Mas isso não a convenceu e ela continuou desconfiada, achando a jovem interesseira. Convencida de que Mirka estava atrás da fortuna do filho, Beatriz lhe dedicou vários adjetivos. Depois de muito falar, Ludwig manifestou sua impressão. Ainda tenho dúvidas. Não se amargure, querida, nada disso trará nosso filho de volta. Ele argumentava quanto à possibilidade de a criança ser seu neto, mas, em tom nada generoso, ela retrucou: ainda me dará razão, logo perceberá que essa jovem não nos merece. Após a conversa ter se alongado, Ludwig disse à esposa que a hora era avançada e que pretendia ir se deitar. Ela preferiu permanecer no recinto, remoendo pensamentos negativos sobre a pobre jovem, que estava alheia àqueles sentimentos. Surgiu um novo dia para Mirka. Após o marido sair para o trabalho, ela foi para a plantação de tulipas em busca da aparição de Hendrik. Após chamar o seu nome várias vezes, e constatar que ele não viria, retornou à cabana. Enquanto isso, na fazenda dos Dort,
Hugo estava radiante de contentamento, carregava sacos com os grãos para o plantio. A família foi plantar a terra e esperariam a melhor colheita, que os ajudaria a sobreviver. Existia, agora, uma nova esperança para eles, e Milka tinha sido o anjo bom que estender as mãos no momento de dificuldade. O tempo passou, Dirk já estava com 6 meses e demonstrava ser muito esperto. Por vezes, Mirko surpreendia olhando para o vazio, como se alguém estivesse olhando para ele. Em determinado momento, o espírito de Hendrik se materializou e a cumprimentou. Venho sempre ver nosso filho. Ela derramou lágrimas em seu rosto, gostaria de tocá-lo, mas estava imóvel e não conseguia se expressar. Ele beijou o filho, deixando-o a certeza de que iria protegê-lo sempre. Isso a fez sentir-se mais forte, pois notava que o marido se esquivava da criança. Capítulo 5. A outra face de Albert. Naquela noite, Albert chegou a casa para o jantar demonstrando um semblante frio e mal-humorado. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas parecia que ele tinha algo a dizer e, num determinado momento, ele soltou. Por que você ainda não engravidou? Quero ter o meu filho. Ela se surpreendeu com a indagação. Ainda achava que ele se entenderia com Dirk, mas depois desse fato seu coração se inquietou. Ainda é muito cedo, Dirk ainda é muito pequeno. Ele se calou e ela percebeu que Dirk não o comovia, ele queria ter um filho natural. Ela sabia que não seria fácil conviver com Albert. A cada dia que passava ele perdia o encanto e se tornava mais egoísta. Mais tarde, na quietude do quarto, enquanto ele dormia, Milka chorou baixinho e, decepcionada, desejou que seu filho tivesse um pai de verdade, e não só diante das pessoas que desconheciam seu segredo. Queria um homem que amasse o seu filho como se fosse dele próprio. O dia seguinte era um domingo, e eles foram para a igreja. Lá encontraram a família de Albert. Natasha abraçou o sobrinho e o encheu de carinhos. Era uma criança adorável, risonho e alegre, qualquer um amaria Dirk, menos Albert, que já não conseguia disfarçar sua indiferença. Natasha insistiu que Albert o segurasse nos braços, mas ele se negou, deixando a irmã sem entender, e desculpando-se dizendo que mais tarde o faria. Cal, que tudo observava, notou que o clima estava tenso. Percebeu no olhar de Mirko o desgosto e a tristeza. Após o sermão, Cal chamou Albert para uma conversa em uma sala reservada. Ofereceu uma cadeira para que ele se sentasse ao seu lado, para melhor dialogar. O que houve, Albert? Você não está se dando bem com o menino. Ele me traz a lembrança de Hendrik. Penso que não consigo perdoar o erro de Milka, e a criança é a prova viva da traição. Isso não é caridoso, Albert. Prometeu-me que o trataria bem, como seu filho. Estou me esforçando, Cal, mas Dirk está colocando uma barreira entre eu e minha esposa. Cal o aconselhou a repensar, e orientou a orar, porque, por meio da oração, Deus o aliviaria. Milka aguardou o marido, que retornou acompanhado. Após cumprimentá-la, o pastor tomou a criança nos braços, afirmando ser uma bênção de Deus. De volta à cabana, Milka ficou em silêncio, enquanto o marido se distraía com um artigo, disfarçando a indiferença notória em seu rosto. Muitos meses se passaram. Dirk com mais de 1 ano de idade já caminhava pela casa, trocando seus passinhos incertos. Enquanto Milka esforçava-se para fazê-lo andar, Albert apenas observava, sem trocar elogios ou fazer comentários. A atitude dele era incompreensível para Milka, ele era completamente frio e alheio com a indefesa criança. Carregando o filho no colo, ela saiu da cabana e foi caminhar entre as tulipas. Sempre que se entristecia ela agia assim, tentando achar respostas e um caminho para a sua convivência infeliz. Muitas vezes, tentava encontrar Hendrik,
Mas isso não vinha acontecendo. A primavera já chegara novamente e o colorido das flores saltava aos olhos de Dirk, que sentia prazer em segurá-las. Albert havia saído para o trabalho e ela retornou à cabana. Poucos minutos depois, recebeu uma visita inesperada. Como está, Mirka? É seu filho? Bem, Sr. Ludwig, este é Dirk. Ludwig em sua expressão facial demonstrou felicidade, e seus braços envolveram o menino, tomando-o para si. Lembra-me Hendrik quando pequeno. Nesse momento, uma luz envolveu a ambos. Era o espírito de Hendrik agindo naquele encontro. Sim, Sr. Ludwig, pena que a Sra. Wilkins não pense o mesmo. Tem razão, Mirka, só o tempo poderá esclarecer. Ludwig lembrou-se de Hendrik nos tempos de criança, quando a felicidade imperava. Como era um menino esperto e agradável, ele fazia todas as suas vontades. Seus olhos marejaram de lágrimas. Após longo tempo de conversa, ambos resolveram guardar a segredo sobre o encontro, pois Beatriz e Albert não aprovariam a amizade. Ludwig a fez prometer que o avisaria sobre qualquer dificuldade, mesmo porque ninguém deveria saber a verdade sobre Dirk. A comunidade da igreja e os pais de Albert acreditavam que ele era filho do casal, e isso causaria transtornos à sua vida de casada. Ao se despedir, Ludwig abriu um sorriso, acariciou o neto, que pela primeira vez recebia um carinho paternal. Era a lembrança de Hendrik que estava presente naquele momento. Após a saída de Ludwig, ela, carregando o filho no colo, caminhou pela plantação de tulipas, quando algo se moveu. Era Hendrik, que expressou sua felicidade. Estou orgulhoso de papai. Eu também estou. Nosso filho merecia essa atenção. Não vá embora, fique mais um pouco. Existe um processo para a minha aparição, são poucos segundos, desculpe-me. Ele desapareceu no ar. Mirka não conseguiu entender por que não era possível ele ficar muito tempo. Todas as vezes que aparecia, sumia rapidamente. Mirka voltou à cabana e, no fogão a lenha, preparou o almoço para Albert, que chegou no horário costumeiro. Com um ar desconfiado, indagou. Alguma novidade? Não, nenhuma. Nenhuma novidade? Andrew viu o Sr. Ludwig aqui. Andrew trabalhava com Albert, era o seu ajudante, um homem que bisbilhotava a vida dos outros. Ela estava desconcertada, enquanto lhe falou em tom descontrolado. Ele veio conhecer o neto. E você confirmou a paternidade? Confirmei, mas ele me deu sua palavra que guardará o segredo. Enfurecido, ele agrediu Mirka, deixando-lhe alguns hematomas. Ela não conseguiu entender aquela atitude. Viu nele um homem agressivo e ignorante, vestia uma pele de cordeiro, mas era um lobo com dentes afiados. Ela não conteve o pranto, estava totalmente atônita e desconsolada. Após se dar conta do que fizera, e controlando a raiva, ele se desculpou. Perdoe-me, eu perdi a cabeça, isso não acontecerá de novo. Depois, saiu de casa, enquanto Mirka ficou com seu sofrimento. Prometeu a si mesma que não contaria a ninguém sobre a agressão. Ele lhe disse que não a agrediria mais, e qualquer intervenção poderia piorar a situação. Ela cuidaria daquele assunto sozinha e encontraria uma solução. À noite, Albert voltou para casa e novamente pediu à esposa que o desculpasse. Mirka, perdoe-me. Perdi o controle. Eu prometo que isso não irá se repetir. Não falaremos mais desse assunto, eu tentarei esquecer. Os dias transcorreram, porém nunca mais o clima entre ela e Albert foi o mesmo. Contudo, ela estava disposta a levar seu casamento até o fim, encontrava-se resignada e não conseguia enxergar o futuro. Dirk já estava com 2 anos. Às vezes Ludwig ia visitá-lo, e sempre tinha um cuidado de aparecer em horários oportunos,
longe dos olhares de Andrew, porque Albert jamais a perdoaria se soubesse das visitas do avô de Dirk. Ele nem desconfiava da violência de Albert e da infeliz vida que Mirka tinha ao seu lado. E, assim foi transcorrendo, até que certa noite, ao chegar do trabalho, Albert lhe contou sobre os negócios. Preciso de madeiras, irei até a fazenda dos Schutten e demorarei uns 3 dias para preparar a remessa. Era importante fazer a viagem, pois estavam no outono, e ele precisaria agir rápido antes que o inverno chegasse. Entre o calor da conversa, ele contou que a levaria para a fazenda dos Dort, até seu regresso. No dia seguinte, bem cedo, Albert a levou, com Dirk, à fazenda, onde foi bem recebida por todos. Erika estava emocionada, iria estar mais perto de sua filha e do neto, e matariam a saudade de outros tempos. Sua mãe notou seu abatimento e procurou saber o que estava acontecendo, mas Mirka disfarçou, dizendo estar tudo em perfeita ordem. Mirka não queria preocupá-la, então, atribuiu seu abatimento ao cansaço de uma mãe novata, que tem muitos deveres e cuidados. Elas colocaram a conversa em dia, e Mirka demonstrou preocupações com a família, mas Erika comentou que a colheita havia sido farta, e que havia sobrado muito grão para o plantio. Mirka sentiu falta dos irmãos, que tinham ido à lavoura ajudar Hugo. Gostaria de ajudá-los financeiramente, mas Albert era muito econômico e guardava dinheiro para o futuro. Erika achava certo o marido se preocupar. O homem ajuizado cuida da família, argumentava. Após um tempo, ela foi ao galinheiro pegar ovos, para ajudar a mãe no preparo do almoço e, chegando lá, deitou-se no feno e relembrou em voz alta. Como amei, Hendrik. Eu ainda o amo. Lembrava-se da caixinha de música, e a dor de desfazer-se dela por necessidade. Isso a fez chorar e aflorou sua sensibilidade. Ao retornar à casa, Mirka disfarçou o rosto molhado pela emoção das lembranças. Ao preparar o almoço, enquanto Erika cuidava do neto, ela sentiu saudades dos velhos tempos. Era bem melhor viver com a família, seu casamento tinha sido um erro. Ludwig estava em casa naquele momento, e ficou sabendo, por empregados, que Mirka e o filho estavam na fazenda. Ele ainda não havia comentado nada com Beatriz, mas isso sufocava, e, então, resolveu contar. Mirka está na fazenda com o filho. Por que se preocupa, Ludwig? Eu fui conhecê-lo, ele se parece com nosso filho quando pequeno. Ela, contrariada, disse que eram alucinações de sua mente, pois não acreditava na história da jovem fazendeira, e pediu a ele que pensasse com clareza, pois a oportunista poderia tirar proveito da sua ingenuidade. Ele se defendeu dizendo que não tinha tanta certeza, como ela, mas que, após conhecer Dirk, ela mudaria de opinião. Mas Beatriz estava cega e não quis mais ouvi-lo. Após essa conversa deixando-a, ele se locomoveu até os Dort e foi bem recebido por Erika. Como vai, Sr. Ludwig? Bem. Bom dia, posso entrar? Bom dia. Entre. Não faça cerimônias, e seja bem-vindo em nossa casa. Após Mirka cumprimentá-lo, e trazer Dirk diante dele, o menino esboçou um sorriso e, a passos largos, foi ao seu encontro, e sem que ninguém esperasse ele soltou a fala. Vovô. Wilkins emocionou-se, beijou a criança, acariciando seus cabelos, e expressou o mais sincero sentimento. Belo menino. Após servir-se de uma xícara de chá e conversar coisas do cotidiano, ele se despediu, especialmente de Dirk, o afagou, demonstrando muito carinho. Foi uma grande emoção para Mirka. Mãe e filha perceberam que ele ia aceitar o menino como neto, e isso massageou o coração dolorido da jovem mãe. Erika pediu à filha que tomasse cuidado e escondesse isso do marido, caso contrário, seu casamento seria abalado.
Mirka explicou que aquele segredo estava guardado entre ela e Ludwig. O pai e os irmãos chegaram da lavoura e se alegraram em vê-la, apressando-se em abraçá-la. Hugo perguntou sobre o marido, e ela contou sobre a sua viagem para comprar madeiras. Seu pai parecia bem satisfeito com sua presença, não restavam mágoas do passado, quando sua gravidez o abalara. Havia amor entre a família, e era bom sentir aquela vibração de carinho, que os cercava e lhes restaurava as forças. Os dias passaram depressa, e, logo, Albert foi buscá-la. Ele estava com saudade de Mirka, e a tratou bem por aqueles dias. Tentava se redimir das atitudes que tivera com a esposa. Capítulo 6. A segunda gravidez de Mirka. A rotina de Mirka era sempre a mesma. Tentava esquecer a grosseria de Albert, que a agrediu, com ciúmes de Ludwig. Com o passar dos dias, ele estava mais amoroso, tentando reconquistá-la. Albert queria muito um filho, e continuava alheio à presença de Dirk. Isto a magoava, mas ela pensava que teria de suportar para que, quando nascesse o filho de Albert, ele reconsiderasse, e aceitasse Dirk, e ambos fossem criados sem diferenças. Os dias transcorriam na mais perfeita harmonia e Mirka resolveu que deveria esquecer o incidente com o marido. Estava disposta a lutar pelo seu casamento. Num desses dias, Mirka levantou-se com muito enjoo, e Albert se preocupou. Sente-se mal, Mirka? Sim. As minhas regras me faltaram. Será desta vez, Mirka? Ela achava que estava grávida, e Albert explodiu de alegria, prometendo que seria um excelente marido, pois ter um filho era seu maior sonho. Mas quando Albert chegou ao trabalho, Andrew o envenenou, falando sobre a visita de Ludwig e criando intriga para o casal. Quando ele foi almoçar, seu humor já não era o mesmo. Ele destratou a esposa e desconfiou da relação dela com o Sr. Wilkins. Ela não se conformou com essa suspeita, afirmando ser, Ludwig, uma pessoa íntegra, e incapaz de tal absurdo, mesmo porque era avô do seu filho. Ele desconversou e, irritado, voltou ao trabalho, deixando-a amargurada, com o infundado ciúme do marido. A situação entre eles estava se tornando insuportável. Ela era uma pessoa correta, e jamais trairia a confiança do esposo. Naquela noite, mal trocaram algumas palavras. Era insuportável viver assim e ela resolveu que teria uma conversa com Albert no dia seguinte. Pela manhã, ainda mal-humorado, ela pediu que ele a ouvisse. Sinto que pessoas maldosas lhe envenenaram e o fizeram criar uma situação que não existe. Não quero falar sobre o assunto. Mirka pediu que ele chamasse Andrew para uma conversa. Gostaria de esclarecer a confusão, assim não deixaria dúvidas sobre sua conduta. Ele achou que seria melhor não criar mais polêmicas, e aceitou a palavra da esposa. Assim, resolveram esquecer o assunto. Andrew era uma pessoa amarga e desconfiada, tinha uma estatura alta, cabelos escuros, olhos esverdeados, esguio e maledicente. Ele foi casado com uma senhora de boa família, mas ela se apaixonou por um estrangeiro, que seu tio, que morava próximo à sua residência, tinha como hóspede. O amor foi fulminante, e ela deixou Andrew, partindo para o Líbano. Andrew ainda se atormentava com o episódio. Ele queria ter muitos filhos com a esposa, mas o sonho se desfez, deixando-o amargurado, e, por isso, ele via maldade em tudo, bisbilhotava a vida alheia e achava defeito em tudo. Albert o conhecia desde a infância, e viu seu sofrimento. Andrew estava sempre o aconselhando a vigiar Mirka, porque achava que a prudência nunca era demais, e pedia para Albert se cuidar, pois também poderia acontecer, com ele, o mesmo fato ocorrido em sua vida. Albert já era ciumento por natureza, e com o amigo enchendo seus ouvidos com desconfianças, isso acirrava ainda mais o seu temperamento, que era violento e nervoso. Mirka também conhecia a história de Andrew.
Eles se conheciam desde a infância, o via principalmente na igreja aos domingos, quando todos se encontravam com Cal para ouvir o sermão. Ela continuava querendo conversar com o Andrew para tirar a desconfiança dele em relação a Ludwig, mas não queria desobedecer Albert, e deixou que o assunto se encerrasse, porque a desconfiança era infundada, e a verdade sempre aparecia nessas intrigas. Ludwig estava totalmente alheio àqueles boatos, e tentava protegê-la no que fosse preciso. Ele sequer sonhava com tudo aquilo, apenas se preocupava com dizer que queria muito que Beatriz reconhecesse o neto. Com o tempo a situação se acalmou e Mirka pôde respirar aliviada. Os meses passavam depressa, o domingo prometia paz para sua inquietude. Cal apresentou o sermão e, após o término, foi conversar com o casal. Tem passado bem da gravidez, Mirka? Sim, graças a Deus. Já estou com 7 meses. Albert se isolava e desconversava, dizendo ao pastor que estava com dor de cabeça e pensava em retornar à casa para tomar um remédio. Ludwig e Beatriz também foram à igreja. O Sr. Wilkins cumprimentou o casal, sem saber que isso despertaria ciúme em Albert. Ao chegar à casa, Albert estava enfurecido, e desconfiava que as pessoas iriam rir nas suas costas, e diriam que o filho que Mirka esperava não era dele. Albert dizia coisas sem nexo e demonstrava desequilíbrio. Num dado momento, ele espancou a esposa e chutou sua barriga, deixando-a com muitas dores. À tarde, naquele dia, a parteira foi chamada, e se surpreendeu, porque Mirka tinha dores do parto. O bebê nasceria prematuro e, assim, Annie se preocupou. Está com muitas dores, Mirka? Sim, elas estão aumentando, como se o bebê fosse sair. Fez algum esforço ou levou algum tombo? Não, disse, escondendo a agressão. Annie preparou-lhe um chá, com folhas que seguravam o parto e tentou-lhe aliviar os sintomas, mas, à noite, o aborto aconteceu. Annie tomou todos os cuidados com a mãe. Limpou o recinto e embrulhou o feto, em um lençol. Ao sair do quarto, a parteira informou sobre a morte do menino, lamentando muito e pedindo ao pai que enterrasse o feto no quintal. Ele se apossou friamente do embrulho e foi enterrá-lo debaixo de uma nogueira. Annie percebeu que algo não estava bem, assim perguntou a Mirka. Albert me parece indiferente a essa situação, está acontecendo alguma coisa? É assim mesmo que reage quando fica nervoso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Annie não desconfiou de nada. Logo, Albert entrou em casa com um péssimo aspecto, e a parteira tentou amenizar a situação. Vocês são muito jovens, ainda terão muitos filhos. Não se entristeça, Sr. Albert. Ele lhe agradeceu e, como era muito tarde, pegou sua charrete e levou-a para casa. No trajeto, ficou calado, parecia transtornado. Annie se dispôs a ajudá-los no que fosse preciso, nem sequer sonhou com o que ocorria de verdade. Mirka estava sozinha com seu sofrimento, enquanto Dirk dormia, alheio aos fatos. Ela se lamentava com a triste cena. Ficou pensativa com sua dor e, quando menos esperava, Hendrik se materializou. Mas ele não estava sozinho e disse: Sinto muito pelo acontecimento trágico, Mirka. Este é meu superior, ele veio para curá-la e afastar os maus espíritos. Era um senhor de meia idade, cabelos grisalhos, um rosto angelical, que tinha suavidade na voz. Estou a serviço de Deus, e venho orar para que se cure logo e para afastá-la dos maus espíritos. O senhor relatou que a negatividade de Albert atraía seres invisíveis, que o atormentavam, e lamentou quanto ao aborto. Após orarem, eles desapareceram, deixando uma sensação de paz, que suavizou sua alma, perturbada pelos últimos acontecimentos. Mirka sentiu-se grata pela presença de Hendrik e de seu superior.
Ela acreditava que Hendrik estaria sempre por perto para protegê-la das crueldades do marido. Logo depois a porta rangeu e Albert entrou, sem pronunciar uma única palavra. Ele pegou uma coberta e foi acomodar-se na sala, em uma poltrona, no calor da lareira. Pela manhã, Mirka sentiu-se mal. Além das dores físicas, ainda lhe doía o espírito. A atitude de Albert, que a fez perder o filho, era incompreensível. Ela pediu que lhe buscasse Erika para que cuidasse dela, e ele prometeu ir buscá-la. Ele preocupou-se com o que ela iria contar à mãe e a preveniu. Mirka prometeu-lhe que não iria dizer nada, mas falou que precisava urgentemente dos cuidados da progenitora. Erika Dort foi prontamente ajudar a filha, que se sentia muito fraca. Ao entrar no quarto, beijou-lhe e a consolou. Querida, foi uma perda horrível, mas Deus quis assim. Albert a olhou e ensinou para que ela se calasse, e foi o que ela fez, apenas chorou pela perda do pequeno. Agora teria de tomar cuidado, pois Albert estava se mostrando extremamente violento. Ela não sabia do que ele seria capaz. Tinha medo que descontasse sua fúria em Dirk, que ainda era muito pequeno para se defender das agressões de um homem descontrolado e incapaz de amar. Durante alguns dias, Erika foi ajudar a filha e cuidar de Dirk, até que ela se restabeleceu. Mirka voltou à sua rotina. Não conseguia compreender a atitude de Albert, chorava pelos cantos e sentia que vivia um pesadelo do qual queria acordar. Dirk estava se desenvolvendo rapidamente, era a única alegria que tinha. Sentia-se feliz ao vê-lo tão bem e ao saber que Ludwig o aceitava como neto. Queria muito que Beatriz também reconhecesse Dirk, e orava para que o coração dela amolecesse. Apesar de estar melhor do aborto que sofreu, ainda sentia recaídas. Quanto a Albert, ele pouco se importava, continuava se esquivando de Mirka, e parecia que não sentia nenhum remorso. Era difícil imaginar o temperamento dele, porque somente a convivência é capaz de revelar o perfil de uma pessoa. Albert demonstrava desvios de personalidade, e chegava a ter um mau instinto, porque era obsidiado por espíritos que o perturbavam. Isso, associado ao péssimo gênio, o tornava um homem inconsequente e mesquinho. Dirk, com sua doçura, não conseguia conquistá-lo, porque o padrasto via no pequeno a lembrança de Hendrik, e isso o perturbava, deixando-o de mau humor. Era incapaz de perdoar Mirka por seu deslize. Estava insuportável viver aquela união, mas ela teria de ser forte e sobreviver ao lado dele. Algumas vezes, ele conversava com Mirka, como se nada tivesse acontecido, e queria a atenção dela. Por sua vez, a jovem esposa tinha de engolir todos os infortúnios que lhe havia causado. Ela queria mesmo esquecer tudo e tentar viver bem, pois se lembrava da promessa que fizera a Cal, que só a morte os separaria. Outras vezes, queria acordar do pesadelo e sonhava viver um amor eterno, mas a realidade era dura, e ela tinha de conviver com Albert e esperar por dias melhores. Estavam vivendo um inverno rigoroso e isso fazia com que Mirka ficasse mais em casa. Ela sempre aguardava a visita da mãe que, mesmo não sabendo do seu sofrimento, sentia triste e desiludida. Erika sempre questionava. O que você tem, Mirka? Está desiludida? Mirka respondia à mãe que não tinha nada. Apenas estava ainda ressentida pela morte do bebê e que o aborto havia lhe deixado um tanto fraca, mas que sentia que logo Deus iria abençoá-la, tirando-lhe aquela dor e dando-lhe novas alegrias. Sua mãe sempre a incentivava, dizendo que dias melhores viriam, que ainda haveria filha muito feliz com muitos filhos. Enquanto ainda invernava, Mirka tricotava um casaquinho de lã para Dirk. Ele andava pela casa e sua curiosidade o fazia mexer em tudo, o que é típico de uma criança que quer descobrir e tentar superar novos desafios, até mesmo abrir uma pequena caixa de costura. Enquanto ela tricotava, divertia-se por vê-lo tão alegre abrindo a caixa e pegando um novelo de lã,
Ela sentia saudades de Hendrik, mas ele só parecia por vontade própria, não adiantava chamá-lo em pensamento. Talvez fosse preciso orar mais. Assim ela fazia, mas estava sendo inútil. Era melhor aguardar, porque, qualquer hora ele apareceria. E, assim, um dia de cada vez, Mika esperou que o inverno desse lugar a outra estação. Capítulo 7. A doença de Hugo. O inverno já havia terminado, as flores brotavam nos campos e as tulipas estavam apontando. Parecia que a natureza se renovava, assim como Mirka, que já se sentia fisicamente curada. A chegada da primavera trazia novas forças para ela. Assim, Mirka se sentia melhor para esperar dias melhores. Ela observava pela janela da cabana quando avistou uma charrete trazendo sua mãe. Ao entrar na casa, Erika aparentava estar bastante preocupada e veio lhe dar a notícia. Seu pai está muito doente, o doutor aconselhou um tratamento em Londres. Em Londres? Por que tão longe? Lá a medicina está mais adiantada, e é a única salvação para seu pai. Ambas se desesperaram. Erika estava necessitando de uma soma em dinheiro para levá-lo para a Inglaterra. Mirka lembrou-se de Ludwig que pediu que ela o avisasse caso tivesse qualquer problema, fosse com ela ou com a família Dort. Ludwig se sentia em falta com Mirka, em virtude das provações que passou e porque, se tivesse sabido antes que Dirk era seu neto, ela não teria precisado casar-se com Albert, mesmo não sabendo a que ponto estava seu casamento. Erika sentia receio de que Hugo não aceitasse a quantia, caso Ludwig emprestasse o dinheiro. O marido sentia revolta por Beatriz tê-la tratado tão mal. Mas a filha, ponderada, acalmou a mãe e pediu que não se preocupasse, pois seu pai não precisaria saber de onde provinha o benefício. Ela então, dirigiu-se com a mãe Dirk para a fazenda dos Dort. Lá estando, montou um cavalo e cavalgou nos limites das terras dos Wilkins, encontrando Ludwig, que se surpreendeu com a visita. O que traz aqui, Mirka? Desculpe-me, Sr. Ludwig, é uma emergência. Mirka lhe relatou sobre a doença do pai e a necessidade do tratamento. Condoído pela situação, ele prometeu ajudá-la, dizendo que não se preocupasse mais, pois levaria imediatamente a quantia para Erika. Logo Deus abençoaria Hugo Dort com a cura. Mirka, em prantos, agradeceu-lhe, dizendo quanto ele era generoso, humilde. Ele afirmou que iria ajudá-la quantas vezes fosse necessário. Ela se despediu e foi avisar a mãe sobre o combinado. Erika os levou de volta à cabana. No dia seguinte, Mirka foi visitar o pai, que se encontrava acamado. Ele se queixava que a tosse o perturbava e que os pulmões estavam fracos. A filha notou a palidez do pai, que antes era corado e vendia saúde. Ele lamentou-se por não estar podendo trabalhar na lavoura, dizendo que Van e Franz estavam abarrotados de trabalho. Não se preocupe, eles são jovens, cuidarão de tudo até o senhor voltar de Londres. Passados alguns dias, o casal Dort partiu para a Inglaterra. Sem dúvida, ainda existia a possibilidade da cura. Albert tomou conhecimento sobre a saúde de Hugo e de sua partida para tratamento, e, com desconfiança, perguntou à esposa: onde arrumaram a quantia para tal viagem? Mamãe vendeu a única joia da família. Satisfeito com a resposta, ele tentou reconciliação com Mirka, pois gostava muito dela, mas o ciúme era mais forte que o amor. Aqueles dias transcorreram em harmonia e, passado um mês, os Dort voltaram da viagem e foram até a cabana dar-lhes a notícia. Já me sinto recuperado. O tratamento com sanguessuga e a medicação adiantada curou-me dos pulmões. Ótima notícia, papai. Estou muito feliz por vê-lo tão bem disposto. Logo, Hugo passou a cuidar da lavoura e a vida dos Dort voltou ao normal. Ludwig sabia das novidades por meio de Mirka,
que lhe agradecia por tudo o que fizera. Num desses dias, ele comunicou a Mirka que a filha chegaria da França. Carla tinha o gênio da mãe. Era esnobe e desconfiada. Ainda não sabia nada sobre o relacionamento de Hendrik com Mirka e, quando soubesse, provavelmente faria igual Beatriz. Esnobaria o relacionamento. No domingo, os Wilkins foram à igreja. Carla foi bem recepcionada pelos fiéis. Seus pais estavam orgulhosos por vê-la diplomada. Carla era a filha mais velha. Ela tinha uma beleza exuberante. Era alta, tinha cabelos castanhos, olhos verdes e um sorriso amplo. Os olhos dos pretendentes, entre os fiéis e fazendeiros, cresciam. Carla, porém, não tomava conhecimento. A pretensão dela eram os aristocratas, e provavelmente os da França, que eram refinados e frequentavam a corte. Naquela época, os conflitos entre os fidalgos cresciam diante da corte francesa e os políticos se misturavam em debates revolucionários. Carla estava sempre atenta às pretensões da política, e na universidade conhecia alguns jovens da aristocracia francesa que lhe aguçaram a mente e o desejo de desposar um jovem desse estirpe. A preparação da festa para recepcionar a alta sociedade holandesa era feita com esmero, desde as toalhas bordadas, ao serviço de prata, e as taças de cristal. Beatriz fazia questão de colocar o luxo em sua mesa. Os guardanapos tinham prendedores de ouro filigranados, com a inicial W, dos Wilkins. Tudo era parecido com o bom gosto dos refinados franceses. Embora Beatriz vivesse em uma propriedade rural, ela mantinha as tradições de sua família que era aristocrata. Por isso, Carla aprendeu, com a mãe, a viver em plena sintonia com o luxo e a vaidade herdados dos descendentes da família de Beatriz. Talvez, por isso, o jovem Hendrik havia herdado do pai a simplicidade, pois, apesar da fortuna que Ludwig trazia dos seus antepassados, não tinha vaidades. Carla se preocupava com a vestimenta que usaria naquela homenagem que seus pais fariam em seu regresso. Trouxera vários vestidos da alta costura francesa, e se sentia indecisa na escolha do modelo e da cor. Beatriz afirmava que estaria bela em qualquer modelo escolhido. Ludwig se preocupava mais com a comida e as bebidas que serviria aos seus convidados e com os violinistas que tocariam as valsas. Mirka, na fazenda dos Dort, espiava as festividades, sem ser vista, e se lembrava de outras festas no casarão. A família Wilkins, em qualquer ocasião, promovia eventos, sempre elaborados por Beatriz, que tinha um gosto apurado. Mirka pensava que se Hendrik estivesse vivo, e se tivessem se casado, ela teria de compartilhar do luxo da família Wilkins. Talvez Hendrik a salvasse daquelas obrigações, indo morar afastado do casarão. Seria uma mudança total de comportamento, pois ela não conhecia o luxo nem a etiqueta que a alta sociedade exigia. Ela aceitaria, caso tivesse de se afastar das recepções da família e se trancar em sua casa, até que Hendrik cumprisse suas obrigações com a família. Mas, por certo, ele lutaria para que a mãe a aceitasse e a tornasse uma verdadeira lady. As lembranças de Hendrik doíam no coração da jovem, principalmente quando comparava-a com Albert. Não havia como esquecer o passado, pois o sofrimento que vivia a fazia sair da realidade para viver as lembranças e a saudade. Hugo Dort não imaginava a situação do casamento de Mirka, e ela fazia de tudo para esconder a brutalidade e o desequilíbrio do marido, ainda mais agora, que a recuperação do pai era recente, não queria aborrecê-lo, pois ele tinha de tomar cuidado com os pulmões e seguir os conselhos dos médicos de Londres. Apesar de tudo, Hugo sempre foi forte, trabalhava mais que o necessário, era um trabalhador invencível, e criou os filhos com senso de responsabilidade, pois para ele a terra lhe servia a todas as necessidades, desde os remédios até a comida farta e água. O homem que tem a terra tem tudo, dizia.
Ele orgulhava-se da economia que fizera para comprar a pequena propriedade e por ter criado os filhos com saúde. Mirka aprendeu, com o pai, que o trabalho na terra era recompensador, porque dela se tirava o sustento. Mirka, apesar de herdar a meiguice da mãe, encontrou no pai a força que precisava para transpor as dificuldades que sofria. A família era o alicerce e o porto seguro para o equilíbrio emocional. E, assim, ela ensinava a Dirk todas as coisas que aprendera com o pai, principalmente a ser forte e driblar as intempéries. Os irmãos, Van e Franz, herdaram a dinâmica de Hugo. Trabalhavam duro na terra e já haviam conseguido vender alguns produtos. A colheita e os animais se multiplicavam a cada dia. Mirka precisava despertar dos sonhos e enfrentar a dura realidade de conviver com Albert, mas pedia a Deus que a livrasse daquele compromisso. Capítulo 8. Albert frequenta o bordel. Mirka continuava na sua vida monótona e sem expectativa, no convívio com o marido. Tinha de se afastar dos demais, pois, por qualquer motivo, despertava-lhe o ciúme. O pequeno Dirk já completara 4 anos de idade, e o inferno estava forte. Ela pouco saía de casa. Albert não deixava faltar provisões nem agasalhos para eles, mas olhava para o menino como se ele fosse um desconhecido. Isso a deixava muito aborrecida, e ela se mantinha calada para não provocar brigas. Olhava pela janela e via a neve cair. A nevasca havia interditado as estradas e, em dias como aqueles, os homens não trabalhavam, ficavam em casa. O campo estava coberto de branco, as árvores sofriam o impacto do frio. Havia tempos que ela não via a família. Esperaria a neve moderar-se para poder vê-los. Dirk andava pela casa e, hora e outra, mãe e filho brincavam junto à lareira. Albert levantava-se, lamentando. Estava sempre mal-humorado, não conseguia assistir à alegria deles e aborrecia-se, pois queria ter um filho que fosse unicamente dele. Por isso, reclamou. Mirka, logo que o tempo melhore, chamarei o doutor para examiná-la. Examinar-me, por quê? Gostaria de ter um filho, tenho falhado nas tentativas. Ela e Vollenhoven nunca mais conversaram sobre a morte do filho. O assunto havia sido encerrado, mas não na memória de Mirka, que sofreu com a injustiça e a agressividade do marido. Em um determinado dia, Albert chegou acompanhado pelo doutor, que pediu permissão para examiná-la em seu quarto. Após o exame, ele certificou-se de um grave problema e relatou. Albert, infelizmente a sua esposa não poderá mais ter filhos. Por que não, doutor? O aborto lhe causou grandes danos. Pela minha experiência, só por um milagre ela engravidará. Isso é muito triste, doutor. John. E se eu a levasse para uma avaliação em Londres? Fiz especialização na Inglaterra, sei que nada adiantará. John partiu, deixando Albert desconsolado, mas Mirka sentiu um alívio, uma vez que não queria ter outro filho, pois não imaginava que destino a criança poderia ter. Ela queria se ver livre de Albert, mas isso era impossível, já que o marido era quem dava a última palavra. Depois desse fato, ele ficou mais distante e, numa noite, não voltou para casa. Havia um bordel na cidade, e ele resolveu ficar com as mulheres do prostíbulo. Na manhã seguinte, ele chegou, completamente bêbado. Mirka nunca o tinha visto daquele jeito. Colocou na cama e esperou a bebedeira passar. Aconteceria uma nova etapa para Mirka, na qual teria de reunir forças para suportar a vida dupla de Albert. Mais tarde ele se levantou e, depois do banho, voltou ao trabalho, sem lhe dar explicações. Assim foram outras noites. Ele chegava à tarde, cheirando a perfume e bebida. O inverno se retirou, dando lugar a uma nova primavera. A tristeza de Mirka era inevitável,
mas ela lutava para superar mais esse obstáculo. Sempre levava Dirk para ver o campo de flores. O sol, embora fraco, esquentava o corpo e os sentimentos. Dirk caminhava entre as tulipas, quando, de repente, pronunciou: "Papai." Ela percebeu a presença de Hendrik e teve a certeza de que o menino, assim como ela, tinha o dom de ver os espíritos. Hendrik limitou-se a olhá-los e sorrir, desaparecendo em seguida. Ela sabia que ele sempre estava por perto para protegê-los, e de onde estivesse, orava pelo bem-estar deles. Diante da situação que ela vivia, isso era reconfortante. Quanto a Dirk, ela deixaria que a natureza cuidasse do seu dom, porque a forma como isso acontecia era inexplicável. Era algo que estava além de sua vontade, era nato e involuntário. Mas ela estava surpresa pelo fato de Dirk tê-lo chamado de pai, pois não conhecia a verdade. Contudo, logo Dirk esqueceu o fato, e isso foi bom, pois assim Albert não teria o ciúme despertado, pois seria impossível, para ele, entender que os mortos se comunicam. O tempo foi passando e Vollenhoven continuava visitando o bordel. Passando a frequentar o bordel, Albert conheceu Miriam e se envolveu com ela. Era seu único cliente. Como sempre, ela o recepcionava. "Como está hoje, querido?" "Bem, está linda nesse vestido vermelho." Ela era bem paga, e se vestia com muito esmero, acompanhada por joias que realçavam sua beleza. O bordel era muito luxuoso e os quartos devidamente requintados. O dinheiro de Albert estava se acabando, pois ele fazia todos os gostos de Miriam. Quando ele chegava a casa, além do perfume que o envolvia, Mirka desconfiava de sua fidelidade, mesmo porque diminuíra os carinhos com ela. Mas era melhor assim, tê-lo longe dela. E isso fazia que ela sonhasse com Hendrik e imaginasse como seria sua vida com ele, se ainda estivesse vivo. Num desses dias, pela manhã, ainda tomado pela bebida, Albert tomou uma atitude agressiva ao ver Dirk chorando, e, pela primeira vez, bateu na criança. O pequeno caiu no pranto, enquanto a mãe o defendeu. "O que é isso, Albert?" "Não admito que toque nele, posso suportar tudo, mas não o agrida." Ainda alcoolizado, ele revidou, agredindo-a. Em seguida, saiu, deixando-os abandonados. Mirka envolveu o filho nos braços e se desculpou, prometendo que iria conversar com Cal. No domingo, na igreja, ela pediu a Cal que ouvisse, e se queixou de Albert, contando-lhe sobre as agressões que ele estava cometendo. Ele se horrorizou com os fatos e a questionou. "Por que nunca me contou?" "Já vem acontecendo há muito tempo." "Sim, desde o aborto, pois perdi meu filho, depois de uma surra." Cal chamou Albert e, em tom indignado, interrogou-o. "Perdeu a cabeça, Albert?" "Em nome de Deus, que isso não se repita." "Desculpe-me, Cal, foi a bebida." "Não sou eu que devo perdoá-lo, mas Deus, que tudo vê." Ele prometeu mudar e afirmou que aquilo não mais aconteceria. Era uma promessa diante da igreja e do representante de Deus, que estava atento a seu comportamento. Albert voltou com a esposa para casa e permaneceu calado. Não esperava que ela tomasse aquela atitude. Tinha de se controlar, porque estava nas vistas de Cal. Aquela noite ele não saiu, ficou quieto em casa por uns dias. Numa manhã, enquanto Mirka preparava o de jejum, Hendrik se aproximou do filho que dormia e o beijou. Estava preocupado com a atitude de Albert, mas intuía Mirka tomar providências, e, assim, ela teve a ideia de procurar o pastor novamente. Mas com o passar dos dias, Albert procurou o bordel e Miriam estava em lágrimas. "Pensei que havia me abandonado, logo agora que tenho um motivo especial para que goste mais de mim." "O que tem de especial, Miriam?" "Estou grávida, estou esperando um filho seu."
Ele recebeu a notícia com muita felicidade, mas logo se abateu, preocupado em criar o filho, já que era casado. Mas isso era motivo para comemorar, e, sendo assim, caiu na bebida e pagou a todos para que bebessem com ele. Era bem tarde quando retornou à casa. Seu hálito cheirava a álcool. Mirka resolveu não dizer nada, assim evitaria uma discussão e uma possível agressão por parte dele. No dia seguinte, Mirka cuidava dos seus afazeres quando escutou o som de uma carruagem. Logo bateram à sua porta. Ao abrir, ela foi tomada de surpresa. Bem diante dela, estava Carla. Permita-me, posso entrar? Entre, Carla, é um prazer recebê-la em minha casa. Acomodou-a junto à lareira, oferecendo-lhe uma poltrona, e sentou-se a seu lado para que pudessem conversar. Logo, ela entrou no diálogo. Vim porque papai me contou sobre Dirk. É mesmo? Ele não se parece com Hendrik. Disse isso se dirigindo ao menino que brincava no tapete. Para dizer a verdade, não. Sinto que papai se iluda com suas palavras. O que quer de mim, Carla? Quero que saiba que eu e mamãe estamos de olho em você. Jamais porá as mãos na fortuna de Hendrik. Mirka tentou convencê-la de que estava enganada, e de que não desejava bens materiais, e sim carinho para seu filho. Mas Carla não a ouviu e a deixou totalmente magoada ao sair sem que ela, ao menos, pudesse se defender. Mirka olhou pela janela a carruagem que seguiu pela estrada. Carla usava os costumes que havia adquirido na França, e a exuberância combinava com seu perfil. A jovem poderia ser sua aliada, mas era idêntica à mãe. Desconfiada e dura. Mas Ludwig era uma luz em seu caminho. Muitas outras noites vieram, e Albert quase não ficava em casa. O bordel era sua segunda morada. Capítulo 9. A revelação de Hendrik. Todas as manhãs, aproveitando o fim da primavera, ela levava Dirk para ver as flores. Avistava ao longe o moinho impotente e a paisagem holandesa agradava aos olhos. Mirka tinha paixão por sua terra. Ela era como Hendrik. Admirava a beleza de sua pátria. Nesse dia, quando passava pelas tulipas, Hendrik se materializou. Seu corpo não estava etéreo, era algo impressionante. Ela tinha a sensação de poder tocá-lo, e nesse instante de emoção ele se pronunciou. Como está, Mirka? Vim para ficar uns instantes com nosso filho. Estou bem, Hendrik. Não acredito no que vejo. Nesse instante ele pegou a mão do menino e caminhou pelos canteiros. Ela o seguia, estava radiante, era como se Hendrik revivesse. Ainda tomada pela surpresa, ela o questionou. O que acontece, Hendrik? Penso que posso tocá-lo. Estou tangível, pode tocar-me apenas por pouco tempo. Ela acariciou sua face, enquanto ele beijou suas mãos, mas logo ele avisou que teria de partir, pois seu tempo se esgotará. Então, ele esvaneceu-se no ar. Dirk tinha o brilho da felicidade no olhar, era tudo de que seu filho precisava. A companhia e o carinho de um pai. Ela pensava consigo mesma, sabia que não existia retorno depois da morte, mas a sua presença era muito real, gostaria que durasse para sempre, e tinha receio que ele não voltasse mais e desaparecesse de sua vida. Mãe e filho entraram na cabana. A felicidade dela estava completa. Tinha a presença de Hendrik e isso lhe bastava. Mesmo sabendo que ele era apenas uma visão e não mais voltaria à vida. Sua rotina continuou, e a situação de Albert era a mesma. Ela se queixou novamente com Cal, que o advertiu. Como sempre, ele arrumou uma desculpa. O outono apontava, e as folhas caíam. Passaram-se 9 meses e Miriam deu à luz um menino. Albert estava presente quando Rose fez o parto. Era ela a parteira das meretrizes, que as atendia nesse caso.